De volta, uma ótima manhã para você. Pessoal, é o seguinte, quero agradecer aqui a nossa audiência no Facebook, viu? Muito obrigado a vocês, deixando as mensagens, sempre uma honra, viu? Muito obrigado ao meu amigo Pedro, que está acompanhando, o Ronan Generoso, a Olímpia Souza, o Vaí Felisberto. Eu quero pedir desculpas aqui pro Fernando, ele tá nos assistindo, ele mandou mensagem ontem, eu não falei, ele tá até me cobrando aqui, peço desculpas, ontem não deu tempo, ele tá assistindo lá em Goiás, olha só que legal, abração pra ele, tudo de bom, viu, meu amigo? Sempre bem-vindo. Raimundo também está no Parque Esperança. Valeu, Raimundo, abração pra você, viu? Tudo de bom, mas tudo de bom mesmo. Pessoal, é o seguinte, são 11 horas e 32 minutos, meu entrevistado, deixa eu dar as boas-vindas ao professor Felipe Sancho. Antes de mais nada, bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio News, muito honrado com a sua presença. Tudo bem, tudo tranquilo? Ok, obrigado, Paulo, tudo bem, graças a Deus. Estamos aí à disposição. Quero aqui mandar um abraço para os telespectadores, para os ouvintes da rádio, né, dizer que o prazer é todo meu de estar aqui, né, e quero mandar um abraço especial aos alunos lá da Faculdade Pitágoras, né, que se eu não mandar eles ficam bravos comigo, viu, Paulo? Então eu preciso já fazer aqui, né, tem que fazer. Um agradecimento de pronto. Professor Felipe, professor de Direito Constitucional lá da Faculdade Pitágoras, e o nosso tema hoje são questões referentes ao processo democrático. Vamos falar da importância da Constituição Federal e principalmente da participação da juventude na nossa política. Deixa eu brindar a sua presença, professor. Opa, saúde. Show de bola, saúde, sucesso. Nos últimos tempos, muitas manifestações, né, muita gente indignado com né, o cenário da nossa política e nas ruas nós temos percebido a presença da juventude. Isso significa que eles estão realmente, professor, atentos a tudo que está acontecendo, ou o foco é mesmo só a manifestação? Como que o senhor analisa os últimos atos acontecidos aqui no nosso Brasil? Bem, Paulo, nós estamos vivendo um momento diferente da nossa democracia. Na realidade, a democracia no Brasil é uma democracia muito nova. Seria histórico isso? Histórico isso, com certeza. Histórico com certeza. Né? Um momento de indignação, sim. Não é? Vários autores analisam esse fato, né? Que na verdade o que leva a população para a rua é esse sentimento, né? De indignação. Sim. Não vão primeiro por causa do medo, não é, de estar ali no meio de todos e de não conhecer bem esse processo, mas a indignação é algo que leva, né, o povo para a rua. Nós tivemos no mundo, na verdade, um movimento de 2008 para cá muito forte de indignação, de manifestação e de multidões na rua, e isso vem até agora, nesse momento, acontecendo, e as pessoas com um sentimento diferente, na verdade. Lembro, Paulo, que eu comecei a lecionar aqui na Faculdade Pitágoras em 2013 e eu lecionava uma disciplina chamada Gestão Pública, não é, num curso de administração no último período, ou seja, ninguém queria saber da minha aula, não é, porque era um negócio, último período, todo mundo formando, administrador de empresa, né, e o professor chega ali para falar de Constituição, de democracia e de administração da coisa pública. E os alunos dormiam na aula, né, era aquele negócio difícil, né, foi o primeiro enfrentamento meu da universidade, e hoje eu percebo, hoje eu leciono a mesma disciplina. No 8º período de administração. Mesmo período, mudou nada. Mesmo período. Mudou tudo, Paulo. Mudou tudo? Mudou tudo. Os alunos interessados, os alunos querem saber o que está acontecendo. Oh, isso é bom. Né? Essa experiência eu posso, né, afirmar aqui da prática da sala de aula. Né? Por semestre aí eu tenho 500, 600, 700 alunos e percebi de 2013 para cá um fortalecimento do sentimento de participação, né, de que algo tem que ser feito, né, de que não adianta simplesmente ignorar o fato da política, porque na verdade eu acho que esse é o grande mal, né, ignorar que nós somos políticos, que nós precisamos participar da vida política. Então esse acender de um novo momento, né, um novo sentimento no coração das pessoas, e realmente o sentimento, você falou bem, né, quem fala disso é um espanhol chamado Manuel Castells, que fala que a indignação é o start, né, para toda essa manifestação, e é isso que nós estamos vendo dia a dia no Brasil também, não só no Brasil, né, em vários locais do mundo. Os nossos filhos vão estudar isso nos livros futuramente, esse momento histórico que o Brasil vive. Com certeza, vão estudar esse momento, né, não só esse momento de agora, mas um momento que vem ascendendo no Brasil,
né? Desde aquelas grandes manifestações de 2013, não sei se você está lembrado. Sim, claro. Né? Aquela multidão na rua, né? Começou por aquela questão dos 20 centavos, mas na verdade todo mundo queria participar em determinado momento, porque viu que aquele pessoal dos 20 centavos estava carregando uma bandeira que não era só deles e que não era só dos 20 centavos. E de repente o movimento no Brasil inteiro, não é isso, Paulo, na verdade, é democracia. Isso é democracia. Isso é democracia. Para falar de democracia, rapidinho... Fica à vontade, professor. A Constituição fala sobre democracia. Nós somos um país democrático. Não é? E democracia é uma palavra simples. Né? De tão simples, tão falado, eu acho que a gente até perde meio o sentido do que é democracia e de viver uma verdadeira democracia. Democracia é o poder do povo. Isso é democracia. Né? A Constituição é muito clara, não é? O poder emana do povo. Isso está logo no início da nossa Constituição Federal. Né? E a gente não vive isso. Essa é a realidade. Não é? O poder se torna algo distante. É cultural ou seria até mesmo a questão da população? O Brasil é um país populoso. Isso atrapalha, de certa forma, também? Na realidade, a relação social, a relação das pessoas, nessa relação tem poder, nessa relação tem política. Né? Ainda que o Brasil tenha as dimensões que tenha, não é? Todos participam do poder e da política em algum momento. Todos? Todos participam. Não só no voto. Não é? O que fizeram... Né? Esse momento do Brasil é um momento importante, talvez, nessa discussão. Sim. Porque o que nos fizeram acreditar, Paulo? Fizeram acreditar que política não era para qualquer um. Sim. Não é verdade? A frase que a gente discute eu discuto isso muito com meus alunos, né? A frase que a gente discute é: eu não sou político, não quero saber de política e política não se discute. Não é verdade? Isso. Esse é o ponto-chave e talvez esse seja o grande mal. O grande erro. O grande erro que aconteceu e que acontece com a gente. Porque quando a população, o povo, o detentor do poder, que na verdade Sim. a gente sabe que não é bem assim na prática, infelizmente, né? E essas manifestações, elas confundem as pessoas, né? Inclusive os políticos. Os ditos políticos mesmo de carreira que ficam olhando e falando o que está acontecendo. Os profissionais da política. O que está acontecendo? Né? Eu lembro de 2013, alguns congressistas preocupados porque aquela multidão na rua era uma ameaça ao poder político. Mas, Paulo, ao poder político, aquele poder político clássico que a gente conhece. Né? Esse poder político que tem alguns mandam e a grande maioria não sabe nem o que está acontecendo. Né? Então, essa é a grande diferença da democracia. Quando o povo começa a acordar. Né? O povo, o trabalhador, aquele que levanta cedo, põe o despertador, que bate o cartão, não é? Paga o imposto. A dona de casa, não é? O estudante, aquele que está lá, nem sabe ainda entendendo por que está estudando aquilo, né? Quando começa a acender, o aposentado, né? Aquele que está em casa, né? Que acha que a vida já acabou, que já trabalhou, que tinha que trabalhar. Na verdade, não, né? A política não tem idade, não tem raça, não tem nada, né? E democracia é isso. Democracia é isso, Paulo. Olha, é aquele velho detalhe, ano que vem nós teremos as eleições. Eu já ouvi de muitas pessoas: o meu voto é em branco, o meu voto é nulo. Isso é um desserviço, professor? A pessoa que faz isso, que toma essa atitude, fala: Paulo, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais, é Cunha de um lado, é Aécio do outro, é Lula do outro, e por aí, vai impeachment acontecendo, eu não confio mais na política. A pessoa que faz isso hoje, ela está prestando um desserviço ao país? Paulo, essa pergunta é uma pergunta bem delicada, bem difícil. Né? As histórias correm na internet, correm por aí. Porque se todo mundo anular o voto, se todo mundo votar em branco. E na realidade, não há essa previsão na nossa legislação. Não há essa previsão. Não há essa previsão na nossa legislação. Muito discutido já, né, em outros momentos aqui, em momentos efetivamente de disputa eleitoral. E qual é o principal momento de participação na política, na nossa política brasileira? É o voto. Né? E deixar o voto de lado é algo que tira o poder primário, aquele poder inicial de escolher o seu representante daquela pessoa que, querendo ou não, será representada nas instâncias de poder, né? Seja na prefeitura, seja na Câmara dos Vereadores, no Senado, né? Será representada. Então, na realidade, o voto é extremamente importante. E o voto é um momento em que o cidadão ele pode escolher aquele seu representante.
É difícil, Paulo, a gente falar de representatividade. Sim, claro. No momento em que a maioria da população olha lá os governantes e diz o quê? Ah, eu não me sinto representado por ele. Né? Isso é fato, né? Os escritores chamam isso de crise de representatividade. Eles não me representam. Sim, eles não me representam. Essas bandeiras estão sempre nas manifestações. Sim. Né? Eles não me representam e tal, mas na realidade o voto nosso é que escolhe aquelas pessoas que estão ali. Né? Então seria realmente o momento do voto. Ano que vem nós vamos estar numa disputa eleitoral novamente. Né? É o momento de pensar. Seria histórico o ano de 2018 novamente, dependendo dos resultados das eleições, professor? Existe essa possibilidade de um novo nome que surja aí acho que Salvador da Pátria nesse momento é impossível, né? Mas poderíamos ter mudanças também devido a tudo que está acontecendo? É um momento delicado, Paulo. Um momento muito delicado da política brasileira. Siglas partidárias envolvidas. A grande maioria delas, né, envolvidas nos escândalos. Né, envolvido em delações, envolvido sendo citados, recebendo realmente dinheiro, não é, para poder financiar suas campanhas. E aqui há uma crítica a se fazer, né, Paulo? Porque na realidade, se a gente for analisar hoje a grande situação do Brasil, né, quando a gente analisa o que aconteceu com a JBS, o que aconteceu com a Odebrecht, a gente vê que é um círculo vicioso para financiar campanhas eleitorais. Isso fica muito claro. Sim. Não sei se você em casa aí percebe isso com essa clareza, mas veja, o dinheiro desviado é para quê? Para pagar campanhas eleitorais bilionárias, milionárias, né? Cifras assim que de onde vai sair tanto dinheiro? E as empresas não faziam isso de graça, elas tinham interesse delas, né, professor? Exatamente. E aí fica difícil, Paulo, porque a gente fala de uma democracia que na verdade fica muito claro hoje, depois de todas essas investigações que ainda estão ocorrendo, a gente nem sabe, né, o que ainda pode acontecer. Né? O momento realmente do Brasil é um momento muito delicado, né? Porque as investigações todas ainda estão correndo. Hoje começam a questionar os ministros do Supremo, né? Se o relator poderia ser o relator ou não, né? As decisões, isso é muito complexo, muito complicado, porque a gente começa a querer discutir regras do jogo com o jogo em andamento. Né? Isso atrapalha, né? Isso deixa a democracia fragilizada, porque afinal de contas nós já pautamos as regras desse jogo. Então, assim, o momento é muito delicado, o momento é histórico, com certeza. Essa crise entre os três poderes, ela já existe. Ela está acontecendo nesse momento ou ela pode ainda acontecer? Ela acontece. Ela claramente, acontece, né, claramente. Claramente. Veja só, hoje, e aí eu vou pegar a frase tua, né, Paulo? Não existe um herói, mas a gente tende a jogar e a criar um herói, não é? Isso. Nem que seja um juiz, alguém do judiciário, algum membro da Polícia Federal, alguém, não é? A gente gosta, isso é natural. É natural. Não é natural sentir o ser humano vontade. tem isso, né? Exatamente, alguém tem que vir nos salvar, não é? É a coisa do super-herói. É verdade. Mas na realidade isso não existe na política. Não vai aparecer um político aí com a capinha de super-herói não, gente. Não, né, não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas aproveitando esse momento, o que nós temos que fazer? Nós temos que discutir política. Acho que essa frase, eu falo isso na sala de aula, os meus alunos entram debaixo da cadeira, né? Vocês discutem política dentro da sala de aula, a sua disciplina pede isso. Com certeza. Por quê, Paulo? Política não é o nome tal, a sigla X, não é o A ou B, o Fla-Flu, não é o 13 ou 45, isso não é política. Isso não é política. Política é a nossa vida. Política é pensar no momento de discutir política pública. O que é isso? A saúde, a educação, né? Por que a pessoa está na rua? O que será que a gente poderia pensar? Né? E política não é só voto, não são só eleições. Então, essa discussão, Paulo, não sei se você concorda comigo, eu não tive essa discussão na minha infância. Eu também não. Eu não tive essa discussão nem na minha faculdade. Nos 5 anos da minha faculdade, ninguém nunca, né? Eu ficava lá decorando lei, né? Eu sou de uma formação jurídica, ficava lá decorando lei para passar na OAB. Né? Então, assim... Então nós estamos avançando. Estamos avançando. Estamos à frente. Estamos avançando. O momento do Brasil é um momento extremamente importante, né? Um momento de discussão, né? Porque é um momento que traz sentimentos, né, Paulo? Sentimentos. O sentimento de indignação, né? De desesperança. Isso faz com que a gente fique... Né? Tem que se mexer. E é importante essa sua fala, até por conhecimento. Hoje em dia, a gente está nas ruas...
a pessoa chega e fala o nome de senadores da República, que coisa que há 5, 10 anos atrás ninguém nem sabia. Pô, mas tem senador da República? O que ele faz? Qual que é a função de hoje? Muita gente já sabe, né? O que o senador faz. Eles estão na TV, né? Isso que está acontecendo, professor, nós vamos colher os frutos de tudo isso que está acontecendo, todas as denúncias, todas essas mudanças. Eu tenho falado muito aqui dos medalhões da nossa política, né? Porque é feito um marketing de qualquer maneira. Nós temos grandes nomes hoje envolvidos em denúncia. Até então muitos não foram culpados ainda, né? Foram apenas denúncias, mas isso já serve de um alerta para a população também, não é? Com certeza, Paulo. Esse momento é um momento muito importante para nós. E eu vou dizer, muito importante não só para nós aqui, muito importante para você que está em casa. É muito importante para a dona de casa, para você que está aí sentado nos assistindo, para você que ainda é criança, né, para você que é adolescente. É um momento de discutir o que vai ser do nosso país, né, a nossa estrutura, né, do que a gente vai aceitar e o que não vai aceitar. Então esse momento é um momento de, acho que essa seria uma frase muito importante, né? Eu vim para cá com isso na cabeça, né? De participação, né? De todos participarem. Ainda que, eu não sei como participar, então vai buscar na internet como participar, não é? Discuta com alguém como é que a gente poderia participar melhor, não é? Só essa semente de falar, nossa, o que eu poderia fazer já é algo que pode germinar. Criança hoje está discutindo política. Criança hoje questiona. Meu filho me questionou esses dias. Papai, o político tal, ele é ladrão, ele roubou? Eu não vou falar o nome para não causar polêmica. Depois eu conto pro professor aqui em off. Eu fiquei impressionado. Ele chegou em casa, fui buscar ele na escola, no trajeto, chegando em casa, ele perguntou, papai, o político tal, ele roubou? Ele é ladrão? Eu falei, não, filho. Quem falou isso para você? Ele falou, eu ouvi hoje dos meus colegas na escola. 6 anos de idade. 6 anos. Eu não falei que ele é ladrão porque ele não foi julgado ainda, mas enfim. Isso é realmente uma sementinha que está sendo plantada. Mas por que não, Paulo? Dá licença aqui. Fica à vontade. Mas por que não? Por que não? Como a gente ensina as coisas para os nossos filhos, eu ainda não tenho filho, não é? Mas eu estou sendo pressionado, em breve não sei como é que vai ser, não é? Vamos ver. Vai dar certo, professor. Um beijo para minha esposa aí, a Paula está assistindo a gente também. Abraço, Paula. Mas tudo bem. A questão é a seguinte, a gente ensina as coisas para os nossos filhos, né? Nós amamos nossos filhos. Claro. Né? A gente ensina de futebol, não é? Ele já nasce, a gente põe a camiseta do Flamengo nele, não é? Ou de outro time do né? coração, não é verdade? O meu filho é Galo, mas tudo bem. Mas o que acontece? A gente não ensina política. Não é? Poucos, vou dizer, né? Não vamos generalizar, poucos pais se preocupam em ensinar esse caminho. Eu não percebo isso dos meus amigos, né, que têm filhos hoje, e não vi isso na minha criação, né, dos meus familiares. Nem eu vi isso na minha. Então, por que não? Por que não? Né? Se é momento de reflexão, de mudança, por que nós vamos bater sempre na mesma tecla? Né? Por que não sentar no almoço de domingo e falar de política? Né? Agora, tem que ficar claro que política não é só falar dos políticos que estão lá. Nós somos políticos, né? Lá atrás, na era clássica, estava lá o Aristóteles e ele falava, né? Todos os homens são políticos, né? Nós somos políticos. Nós precisamos incorporar esse sentimento. E esse discurso que foi usado nas últimas eleições municipais, professor? Inclusive, pelo prefeito aqui de Poços de Caldas, ele chegou a usar esse discurso, eu não sou político. O foco, eu sou técnico. Eu já recebi aqui diversos convidados, alguns concordam, outros não concordam. Qual que é a sua opinião e a sua visão com relação a esse discurso? Não é uma crítica de forma alguma até a nenhum administrador, pelo contrário. Até porque quem entrou hoje tem que fazer política, se não fizer política ele não sai do lugar, não é isso? Paulo, a pergunta é delicada, polêmica, né? É polêmica, mas eu posso voltar lá no Aristóteles, aí, pra não complicar. Vamos buscar na história. O Aristóteles sempre está certo, não é verdade? O que é política, Paulo? Isso é difícil, Paulo. Sabe o que é política? Político, o que é o político? Político é aquele que quer o bem da cidade. Mas aí entra a gestão. Entra a gestão. Isso entra a gestão. Entra isso o técnico, entra a virtude das pessoas, não é? Isso entra o afeto entre as pessoas. A honestidade. Porque o político não tem que ter afeto? Sim. O político ele é movido por afeto, porque se não fosse um sentimento de vontade de fazer algo pela cidade, ele nunca seria político.
De maneira alguma. Não é? E se é político, né? E se está numa querendo fazer esse bem e sem essas virtudes, como é que nós vamos fazer também? Né? E por isso da representatividade, né? Vamos ter que escolher alguém. Não é? Agora, tem que ser técnico? Lógico. Né? A gente vê em qualquer área do poder executivo, aquele que administra em si, que aquilo é um corpo técnico. Não é? O prefeito tem seus secretários municipais, não é? O governador tem seus secretários estaduais, não é? O presidente tem seus ministros. Por quê? Porque tem ali um corpo técnico para trabalhar, tem os servidores concursados, né? Tem capacitação, né? Tem um corpo técnico e tem que ter técnica, né? Tem que ter técnica. Agora, tem que ter o sentimento, tem que ter o afeto, né? Tem que ter a vontade de fazer, né? Isso é política. Né? A gente pode confundir política com jogo de interesses. Política não é jogo de interesses. Não, peraí, por que ele é político? Porque ele tem um monte de padrinho, porque ele abraça todo mundo, né? Porque na época da campanha, né, ele tá ali em todos os lugares possíveis, imagináveis, né? É importante estar com pessoas. E o político marqueteiro? Nós temos hoje o João Dória em São Paulo, que é o político marqueteiro, né? Ele está fazendo muita coisa, realmente, e ele faz questão de divulgar, né, pelo menos os principais passos dele ali no dia a dia. Também bateu na tecla, né? Eu sou técnico, eu não sou político profissional. Sim, sim. Professor, nós temos 29 anos da Constituição, é isso? Desde 88. 88, estamos fazendo as contas aqui, são 29 anos. Sim. O país conquistou muita coisa, avançou muito desses 29 anos para cá. Avançamos. Conquistamos muita coisa. Sim, nós avançamos, eu poderia dizer, o principal avanço é a consolidação dessa Constituição. Sim. Essa Constituição hoje ser uma Constituição respeitada. Não é? Quando, por exemplo, vai ter um impeachment, querendo ou não, se obedece à Constituição. Não é? Quando nós vamos ter um processo julgado pelo STF, obedece à Constituição. O que aconteceu com o Temer agora, nós seguimos dentro do que teria que acontecer mesmo? Nós estamos seguindo a Constituição. Estamos seguindo a Constituição. Não é? E isso tem que ser protegido. Eu falo isso também para os meus alunos. Não é? Importante porque nós não conhecemos a nossa Constituição. Se você puder, vou explicar rapidamente. Fica à vontade. Não é? Porque a gente fala Constituição, parece também algo assim extenso, o que será gigante, isso, né? O que será essa Constituição? Sabe o que é Constituição? Você que está em casa, é muito simples, né? O que é Constituição? Vem da palavra constituir. Constituir é fazer nascer algo. Constituir uma família, constituir uma empresa, constituir um negócio, não é? Constituir uma relação. E a Constituição é constituir um Estado. É constituir um país, é constituir um povo num território, um povo soberano, que tem suas próprias leis. Então, veja só, Paulo, a Constituição tem as regras de como o Brasil tem que funcionar. Tem os seus direitos fundamentais, aonde o Estado não pode me perseguir, e tem também aquela obrigação que o Estado tem que fazer. Veja só, a Constituição e como os poderes se organizam. Só que aí eu faço uma pergunta, Paulo. Né? Se a gente fizer uma pesquisa, quantos brasileiros conhecem a Constituição? A minoria. Será que só quem tem que ler a Constituição é o estudante de direito? Não é? Será? Não é? Será que não é preciso você que está em casa, não é, colocar lá no Google, não é, Constituição, clicar em cima e ler nem que for os primeiros artigos, quais são seus direitos fundamentais, o que o senador faz? Isso está tudo dentro da Constituição. Então acho que é um momento da gente se conformar e buscar mais conhecimento também, né? A Constituição é importante. Sensacional. O nosso tempo está acabando. Eu vou fazer duas perguntas rapidamente aqui. A reforma da política, ela se faz necessária, professor? Reforma política. Ela tem que acontecer? Extremamente necessária. Extremamente necessária. Extremamente necessária. Primeiro, extremamente necessário discutir isso. Né? Quem está fazendo a reforma hoje seria as pessoas ideais? Vindo para cá, eu vi uma notícia e um determinado deputado falando: olha, eu tive uma reunião hoje e nós estávamos discutindo a reforma política, não é? Mas não é assim que faz reforma, não é? A reforma mexe com a sociedade, não é? E já falando aqui das outras reformas rapidamente, sim, previdenciária e trabalhista, qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema? O grande problema é que a gente ouve lá, é essencial, tem que fazer. E a gente para e fala: ué, mas eu não sei nem o que é isso.
né? E o que, fazer o quê? Então não tem informação e não tem discussão com o povo. E pegando um gancho na sua fala da reforma trabalhista, o Romero Jucá apresentou há pouco à CCJ o relatório favorável à reforma trabalhista. Isso acontecendo dentro desse governo, seria legítimo? Nós tivemos todas as reformas. Nós tivemos um parecer favorável, né, na Comissão de Assuntos Econômicos. Ontem nós tivemos um parecer desfavorável, algo que impressionou, né, porque o Senado ali, senadores da base votaram contra, né, a reforma trabalhista, algo que não se esperava, né, e agora vai para a CCJ vai votar. E depois para o plenário ainda, né, e para o plenário ainda. Isso. Agora, a reforma trabalhista está passando pelo Senado. Foi aprovada pela Câmara. Sim. Agora, foi discutido com a população? Não. Sabe em a vida de quem que vai mudar com a reforma trabalhista? A nossa vida. Que é seletista, que tem carteira assinada, que trabalha, quem está empregado ou desempregado, diretamente. Né? E algo extremamente delicado. Eles estão batendo a tecla que nos estão mexendo aí nos pilares, né? Que é o FGTS, que é o direito às férias. Mas é grave, na verdade, a questão, né? Isso é mais marketing, essa fala de quem está fazendo a lei? O governo defende a aprovação. Sim. E, logicamente, que não iria falar o contrário. Sim, é fato. Eu participo de alguns congressos com professores de direito do trabalho e algo estarrecedor. Né? Nós precisamos... É preocupante, professor. É preocupante. E aí, aquela dica, né? Você que está em casa, hoje o acesso amplo, escreve lá no Google, não é reforma trabalhista, pontos favoráveis ou não. Vamos dar uma lida sobre isso, isso é super importante, vai mexer com a nossa vida diretamente, né? E realmente preocupante essa reforma. Nós não tivemos uma entrevista aqui hoje com o professor Felipe Santos, nós tivemos uma aula, né, de direito constitucional. Não, foi ministrada uma aula aqui agora. Muito obrigado, professor. Sensacional. Eu gostaria que você viesse mais vezes aqui, viu? Sim, eu estou à disposição, viu, Paulo? Eu estou à disposição aí. Parabéns à Faculdade Pitágoras, hein? Pelo grande professor, hein? Não, nós estamos aqui no trabalho, né, firme na cidade, de participação. O Pitágoras dá essa oportunidade, não é, para a gente poder trabalhar esses assuntos. Isso é muito importante com os alunos. E eu queria mandar um abraço novamente para todos eles, não é, para você que está em casa. É um momento de participação popular. É um momento, o que é isso? É um momento de ir lá na internet, de comentar mesmo, né? E um momento de ler sobre o assunto, né? De gastar tempo ali discutindo esses assuntos. Isso é super importante. Vou fazer uma propaganda rápida, Fica pode? À vontade. Né? Faculdade Pitágoras lançando novos cursos aí agora, né? Arquitetura, Engenharia Civil, Gestão de Recursos Humanos e uma pós-graduação especial que eu vou estar lá, né? Junto com grandes nomes do direito, uma pós-graduação, uma especialização em Direito Civil Constitucionalizado e novo processo civil com matrículas abertas e preço especial. Não vou perder a oportunidade, né, Paulo? Então você pode ir lá encontrar com a gente, eu vou estar lá esperando. Okay? Obrigado, professor, pela presença aí. Show de bola, viu? Ok, muito obrigado. Sucesso lá. Vamos embora, grande Diogo Lira. Já sentiu frio aqui dentro, depois até a blusa. Chicão, bora, né? Hoje à noite eu volto ainda ao vivo às 7h40 da noite, comandando a edição do Plantão 47. Amanhã tem Plantão dos Bairros, você da Zona Leste, hein? Bora participar com a gente aí no Campos Elíseos. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Paulo Marcelo! Estúdio News, apoio cultural, Bom Pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família. Protex Extintores, nós cuidamos da sua segurança.